Como já foi dito, o meu nome é Maria Helena Varela e encontro-me neste momento a desenvolver uma tese de doutoramento dedicada na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa sobre os direitos humanos dos trabalhadores migrantes em situação irregular. E a minha apresentação incidirá precisamente sobre um dos aspectos que pretendo abordar na minha dissertação, a proteção conferida ao trabalhador migrante pelo direito internacional dos direitos humanos. Em primeiro lugar, começaremos por indagar qual é a proteção conferida ao direito ao trabalho pelas normas de proteção internacional dos direitos humanos. No segundo ponto, passaremos a uma análise dessas mesmas normas à luz dos princípios da dignidade, da universalidade, da igualdade e da não-discriminação. No terceiro e último ponto, procuraremos precisar qual o conteúdo normativo do direito universal ao trabalho e também responder à questão de saber se os trabalhadores migrantes em situação irregular gozam ou não desse direito. Terminaremos apresentando umas breves conclusões. O direito ao trabalho encontra-se previsto numa série de instrumentos normativos de índole nacional, regional e global. Na nossa exposição, procuraremos não só identificar essas diversas fontes normativas, como também, e sobretudo, precisar o seu âmbito subjetivo de aplicação, no sentido de saber se esse inclui ou não os imigrantes que estejam numa situação irregular. A nível global, importa destacar, desde logo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e o Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais de 1966. Porquê? Porque os quais contêm um conceito amplo do direito ao trabalho, que iremos analisar um pouco mais à frente, a propósito do ponto terceiro. E também a Convenção para a Proteção dos Direitos de todos os trabalhadores migrantes e membros das suas famílias. Por se tratar aqui do instrumento internacional de proteção dos direitos humanos dos trabalhadores migrantes mais relevante. A parte terceira da Convenção contém uma série de disposições que se aplicam a todos os trabalhadores migrantes, inclusive àqueles que se encontrem numa situação irregular. Apesar de não ter sido ratificada até à data por nenhum dos 27 Estados-membros da União Europeia, a maioria dos direitos nela consagrados encontram-se previstos em outros instrumentos normativos internacionais de referência, ratificados por todos os Estados-membros, como, por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais. A nível regional, destaco aqui a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e também a Carta Social Europeia. A Convenção, pois os direitos nela reconhecidos são garantidos a qualquer pessoa que se encontre sob a jurisdição de um Estado-parte, inclusive, portanto, aos imigrantes numa situação irregular. Neste sentido, a intervenção do respectivo órgão fiscalizador, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, tem-se revelado particularmente importante para a afirmação de alguns direitos das pessoas naquela situação, como, por exemplo, através do artigo 3º, que prescreve a proibição da tortura, do artigo 4º, que prescreve a proibição da escravatura e do trabalho forçado, e também do artigo 8º, que prescreve o direito ao respeito pela vida privada e familiar. Já a Carta, no que respeita ao seu âmbito subjetivo de aplicação, ela circunscreve-se aos nacionais do Estado-parte e aos estrangeiros que residam legalmente ou trabalhem regularmente no território de um desses Estados. Não obstante o respectivo órgão de fiscalização, o Comitê Europeu dos Direitos Sociais tem vindo a promover a sua aplicação geral, logo também aos imigrantes numa situação irregular, de certos direitos intimamente conexionados com a dignidade da pessoa humana, como sejam o direito à assistência médica e o direito à educação. A um nível mais especializado, convém referir aqui duas convenções da Organização Internacional do Trabalho, a Convenção número 97 sobre os trabalhadores migrantes e a 143 relativa às migrações e condições abusivas e à promoção de igualdade de oportunidades e tratamento de todos os trabalhadores migrantes, a qual contém também uma série de disposições que se aplicam aos imigrantes numa situação irregular. O princípio da universalidade encontra-se previsto na maior parte dos instrumentos normativos de proteção dos direitos humanos, desde logo no artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Segundo este artigo, todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, seguindo uma série de fatores, uma lista não exaustiva de fatores de discriminação proibidos, entre os quais consta a nacionalidade. Também os pactos internacionais da ONU de 1966 são de aplicação genérica, salvo exceção expressa e devidamente fundamentada. Por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos prevê alguns direitos que só se aplicam aos cidadãos nacionais, como, por exemplo, o direito de voto, que está previsto no artigo 25, e outros que apenas se aplicam aos cidadãos nacionais e aos residentes estrangeiros que estejam numa situação administrativa regular, como, por exemplo, o direito de livre circulação e residência que está previsto no artigo 12, parágrafo 1º.
Contudo, a aplicação dos direitos sociais aos nacionais não tem sido pacífica. Por exemplo, a Declaração da ONU de 1985 sobre os direitos humanos não nacionais residentes condiciona o gozo dos direitos humanos aos condiciona o gozo dos direitos sociais aos não nacionais, como, por exemplo, o direito ao trabalho, a posse de um título de residência válido do país onde se encontrem. O Comitê dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, o órgão responsável pela fiscalização do cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, tem vindo a reformular este entendimento no que toca a determinados direitos sociais, como, por exemplo, o direito à saúde, o direito à segurança social e o direito ao trabalho, em vários dos seus comentários gerais. Por exemplo, no seu comentário geral número 20, sobre a não discriminação nos direitos económicos, sociais e culturais, o Comitê chega a pronunciar-se expressamente pela aplicação dos direitos sociais a todas as pessoas, inclusive, portanto, àqueles que se encontrem numa situação irregular. Neste comentário, o Comitê esclarece ainda que a nacionalidade não deve ser um critério utilizado pelos Estados-parte em ordem a justificar o não reconhecimento de direitos sociais aos estrangeiros, aos não-nacionais, na medida em que, tal como eles se encontram reformados no Pacto, estes são universais, aplicam-se a todos os indivíduos. O princípio da igualdade e da não-discriminação constituem, assim, a pedra angular dos principais instrumentos de proteção dos direitos humanos, designadamente os emanados no seio da Organização das Nações Unidas. Portanto, a igualdade e a não-discriminação são componentes fundamentais dos direitos humanos, na medida em que se revelam essenciais para o seu gozo e fruição por todos os indivíduos e em todas as partes do globo. Como se depreende do que aqui já foi dito, existe uma relação muito próxima, uma relação de mútua implicação entre os princípios da universalidade, da igualdade e da não-discriminação, e, por sua vez, estes princípios baseiam-se no reconhecimento da dignidade da pessoa humana. A ideia da dignidade baseia-se no reconhecimento que todos os seres humanos são igualmente dignos e é precisamente o valor justo fundamental da pessoa humana que justifica e impõe a universalidade de certos direitos, nomeadamente os considerados essenciais a uma vida com o mínimo de dignidade social. Passemos então à análise do nosso último ponto, isto é, a análise do conteúdo normativo do direito universal ao trabalho. Começamos por explorar a definição que nos é dada pelo Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais. O artigo 6º, parágrafo 1º do Pacto, consagra o direito ao trabalho, descrevendo de uma forma genérica e não exaustiva como a possibilidade que deve ser assegurada a todas as pessoas de ganhar a sua vida por meio de um trabalho livremente escolhido ou aceite. O Comitê dos Direitos Económicos e Sociais, no seu comentário geral, número 18, sobre o direito ao trabalho, chama a atenção para a interligação que existe entre os artigos 6º, 7º e 8º do Pacto. Assim sendo, o artigo 6º contém o sentido geral do direito ao trabalho e o artigo 7º desenvolve a sua dimensão individual através da indicação não exaustiva de uma série de condições que se revelam essenciais para a garantia de um ambiente de trabalho são e justo. O artigo 8º trata da sua dimensão coletiva, garantindo os direitos fundamentais da organização, representação e proteção dos interesses económicos e sociais dos trabalhadores. Também, de acordo com a Declaração Universal, o núcleo essencial do direito ao trabalho incorpora uma série de faculdades, designadamente as respeitantes à livre escolha do trabalho, o direito a condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção de desemprego. Igualmente, consideramos que a nossa lei fundamental acolhe uma concepção ampla do direito ao trabalho, a qual resulta de uma interpretação do direito fundamental ao trabalho em conformidade com a Declaração Universal, que integra esta concepção ampla não só a possibilidade reconhecida a todos de realizar um trabalho livremente escolhido ou aceito, mas também a garantia de que este é desenvolvido sob condições humanas e adequadas. Estou quase a terminar. Somos do entendimento que estas garantias derivam diretamente da dignidade da pessoa humana e, como tal, devem ser asseguradas a todos os trabalhadores, seja qual for o país ou região em que se encontrem, independentemente de qualquer circunstância particular, nomeadamente o estatuto administrativo regular ou irregular. Tinha ainda as conclusões, mas podemos... Mas se for É? rápido, por amor de Deus. Portanto, o reconhecimento que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos constitui fundamento da consagração universal de direitos humanos. Os direitos humanos estão, assim, geneticamente imbuídos numa vocação subjetiva universal e, como tal, devem ser assegurados a todos, sem qualquer discriminação e em toda a parte. Os direitos humanos correspondem ao núcleo duro dos direitos em geral, revelando-se essenciais para a garantia de uma vida com o mínimo de dignidade pessoal e social. O direito ao trabalho faz indiscutivelmente parte deste universo axiológico fundamental, sendo recebido como tal pela maioria dos instrumentos normativos de índole nacional e supranacional. Com base no seu acolhimento normativo, a natureza justa e universal do direito ao trabalho
tem vindo a ser confirmada particularmente pelas instâncias judiciais internacionais e comitês internacionais especializados em matéria de direitos humanos. Não obstante, o reconhecimento deste direito por parte de cada Estado aos nacionais não tem sido pacífico. Neste sentido, invocam-se a miúdo razões económicas para dar preferência aos trabalhadores nacionais. As principais vítimas desta seleção adversa são, por regra, os indivíduos e grupos sociais mais fragilizados, designadamente os trabalhadores migrantes em situação irregular. Por este motivo, alguns tratados e convenções internacionais têm vindo a reconhecer especificamente este último grupo, certos direitos, como, por exemplo, a Convenção para a Proteção dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e membros das suas famílias e as convenções da OIT número 97 e 143. No que respeita, em particular, ao direito ao trabalho, defendemos um conceito amplo deste direito, que integra não só a possibilidade reconhecida a todos de realizar um trabalho livremente escolhido ou aceito, mas também a garantia de que este é desenvolvido sob condições humanas adequadas. Tal conceito constitui uma emanação do primado da dignidade da pessoa humana, pois o trabalho apenas possibilita a autorrealização, não só possibilita a autorrealização dos indivíduos, como contribui para a sua plena integração na sociedade. Tudo isto, e não enquadrando os constrangimentos internos referidos na nossa conclusão sétima, somos da opinião que os Estados de acolhimento deveriam reconhecer a todos que neles se encontrem direito ao trabalho, independente, portanto, da respectiva situação administrativa regular ou irregular.